Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência da Track and Field referente aos resultados do quarto trimestre de 2020. Conosco hoje presentes estão os senhores Fred Wagner, sócio fundador, Túlio Landim, CEO, e Fernando Tracanella, CFO e DRI, assim como demais executivos da companhia. Informamos que a apresentação está sendo gravada e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, exclusivamente para analistas e investidores da indústria, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor solicite a ajuda de um operador digitando *0. O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente na internet, no endereço ri.tfco.com.br. Neste endereço pode ser encontrada a respectiva apresentação para download, na plataforma do webcast, seção Relações com Investidores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Track and Field, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Track and Field e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Fred Wagner, que fará a abertura da apresentação sobre os resultados do quarto trimestre de 2020. Por favor, Fred, o senhor pode prosseguir. Muito obrigado. Bom dia a todos. Esperamos que todos estejam com saúde e isolados nesse momento difícil que todos nós estamos vivendo, né? Queria agradecer a participação de todos e começar falando que aqui nós estamos apresentando o resultado do quarto trimestre, resultados sólidos, reflexo da nossa capacidade de vir transformando a Track and Field para um DNA mais digital, com ampliação de vendas influenciadas digitalmente, alinhados com o crescimento do nosso mercado endereçável. Além disso, o crescimento da lucratividade reflete também um movimento de aumento da nossa alavancagem operacional e ampliação da nossa rede de lojas, né? Nós abrimos 35 lojas no ano de 2020, mesmo durante um ano tão difícil de pandemia. Nós estamos bastante otimistas com a evolução da nossa plataforma TF Sports também. Fizemos a transição dos nossos eventos, que em 2019 foram 150 eventos presenciais, para mais de 1.000 eventos online em 2020, motivando as pessoas a continuarem em movimento em um momento tão único de nossas vidas. Conseguimos impactar 115 mil inscritos para fazer algum tipo de aula ou algum tipo de experiência online em casa durante o ano de pandemia. Fizemos também em 2020 nossa primeira corrida virtual, em dezembro, com 1.600 atletas correndo de forma descentralizada pelo Brasil, usando nossa plataforma para fazer esse evento. Esse esforço, que foi conjunto com o TikTok e o Santander, reverteu toda a sua renda para ONGs que incentivam a prática esportiva e uma vida mais saudável. Foi uma experiência muito boa que estamos querendo repetir aí no ano de 2021. Importante ressaltar como a empresa se transformou em diversas áreas, desde a forma de nos relacionarmos com os nossos consumidores, que mudou bastante, com vendas influenciadas digitalmente, apoio ao ecossistema e a forma com que motivamos as pessoas a levar uma vida mais ativa e saudável neste momento que estamos vivendo. Acho que os resultados que estamos apresentando refletem essa transformação que aconteceu não só na parte quantitativa, nos números aí que vocês estão vendo, mas muito também na parte qualitativa. Desde como administramos nossos estoques, até o nível de NPS e como aprendemos a trabalhar remotamente, todos os colaboradores da Track and Field. Eu queria, nesse momento, agradecer aqui todos os executivos e todo o esforço desse ano, que não foi um ano fácil, de muito aprendizado, todo o Conselho de Administração, que contribuiu muito no momento, e a governança foi muito importante no momento da crise, nossos franqueados,
nossos fornecedores e a indústria de shopping center também, que sofreu bastante, que nós apoiamos transferindo todas as vendas do Omni para as lojas e apoiando a operação de lojas da forma que foi possível para tentar manter a indústria funcionando. Acho que trabalhamos muito unidos, todos esses players, no ano de 2020. Apesar de um momento muito triste e difícil, estamos bastante otimistas com as perspectivas para o futuro, que será um momento de reabertura e superação. Muito obrigado a todos. Eu vou passar a palavra para o Túlio, que vai falar um pouco de operação específica, e depois para o Tracanella, que vai falar mais especificamente dos números, e depois a gente está aqui para responder perguntas. Muito obrigado. Obrigado, Fred. Bom dia a todos. Reforço o ponto do Fred, espero que todos estejam bem, seus familiares bem, com saúde também. Mais uma vez, é um prazer estar aqui falando com vocês, falando do nosso trimestre, da nossa operação, dos nossos resultados. Antes de entrar, só um pequeno aviso, os 2 primeiros slides ali da nossa apresentação contém os pontos que tanto eu quanto o Fred estamos falando em conjunto, tá? E aí os números do Tracanella vai detalhar depois. Bom, sem dúvida esse foi um ano marcante para a companhia, diversos desafios enfrentados, aprendizados, superações, o nosso IPO. Então, pensando aqui, né, e fazendo uma retrospectiva rápida, exatamente um ano atrás, a gente foi pego pela pandemia, tivemos de forma muito abrupta todas as nossas lojas sendo fechadas temporariamente, mas, enfim, de forma muito ágil e assertiva, a gente como empresa, os nossos colaboradores, enfim, toda a cadeia, franqueados, conselho, a gente soube se adaptar de forma, né, como eu disse, muito ágil. A gente acelerou uma série de iniciativas, né, os nossos investimentos em tecnologia, no social selling, no e-commerce, na estratégia de omnicanalidade, né, no atendimento ao consumidor, né, em questões de produtividade logística, enfim, uma série de coisas que nos permitiram apresentar os resultados que a gente vai falar daqui a pouco, né, a respeito desse último trimestre. Olhando, né, ainda do ponto de vista aqui da nossa operação e os nossos colaboradores, né, a gente rapidamente adotou o home office, né, a gente reduziu o nosso contingente no centro de distribuição, né, e colocou também os colaboradores de lá em home office, ficando somente as pessoas que eram estritamente necessárias, que viessem, né, à operação. A gente adotou uma série de medidas de prevenção de Covid, então distribuímos álcool gel, máscaras, aplicamos aí medidas de distanciamento social, né, instalamos um aplicativo de monitoramento de saúde para os nossos colaboradores com acompanhamento médico, uma série de coisas para que eles, né, tivemos uma série de conversas, enfim, palestras do nosso departamento aí de recursos humanos também, para cuidar da saúde mental deles. Então, uma série de coisas para que a gente conseguisse ter uma operação forte e colaboradores, enfim, satisfeitos, né, e conseguindo trabalhar com qualidade num momento tão difícil. Olhando para a nossa cadeia, né, pensando nos nossos fornecedores, nossos franqueados, shopping center, a gente teve aí um olhar muito próximo, prezando pela saúde financeira, operacional, né? Tratamos muitos casos ali no detalhe para que todo mundo conseguisse continuar operando com qualidade também e pudesse sobreviver aí o ano, né? E ter um momento, que no fim do ano, um momento muito mais saudável do que a gente observou ali nos meses no segundo trimestre, especialmente. Olhando do ponto de vista dos nossos eventos, né, que são uma parte importantíssima do nosso ecossistema de wellness, obviamente, né, a gente não pôde realizar esses eventos, né, de forma presencial, e a gente teve que fazer uma série de readequações que exigiram aí soluções criativas, inovadoras, e de forma muito ágil também da nossa equipe, né? Então, pensando lá em abril, a gente já colocou em pé, por exemplo, o nosso Continua em Movimento, né? Que são as aulas virtuais e tudo isso, né? Criamos eventos virtuais, criamos aulas virtuais, né? Passamos a utilizar muito mais tecnologia para falar com o cliente, né, fazendo aí aulas através de streaming, enfim, e que isso, como o Fred disse já, né, tem sido um grande sucesso. A gente teve mais de 115 mil pessoas participando dos nossos eventos ali durante 2020. Né? Mesmo com esse cenário
e pensando nesse cenário tão desafiador do ponto de vista de operação, né, de mercado, questões, enfim, sanitárias também, ainda assim a gente conseguiu ter um IPO de muito sucesso. A gente levantou aproximadamente 500 milhões de reais, listamos aí nossas ações na B3 em 26 de outubro, né, no preço de R$ 9,25 por ação, né, terminamos o ano com a cotação de 12,89, então quase 40% de valorização, que nos deixa muito satisfeitos e muito felizes. Então, assim, eu vejo de forma muito positiva e com muito orgulho, né, de todo mundo que participou, né, dessa entrega, que a gente pôde, de fato, assim, fazer uma coisa diferenciada. Nos últimos meses, a gente, e vocês vão ver os números também, a gente teve uma expansão de pelo menos 30% em cada um dos meses, tá? E de novo, isso reflete, né, a força da nossa marca, né, a aceleração da nossa companhia em termos de digitalização no contato, no atendimento com o consumidor e também nos processos de negócio, né? Pensando que estávamos e ainda estamos em home office e continuamos entregando esses resultados, enfim, tudo que o nosso cliente, nossa cadeia demanda de nós, né? Obviamente o trabalho de omnicanalidade é um fator muito importante também, né? A gente terminou o ano com 115 lojas conectadas, né, ou plugadas aí como parte desse processo. E, por último, o crescimento do nosso mercado endereçável. Então, né, que a gente já vinha observando, vem falando, e agora já tem alguns reportes de mercado falando também da preocupação crescente, né, do público consumidor aí por produtos de qualidade, roupas mais casuais, roupas confortáveis que remetam à saúde. É uma tendência aí muito positiva que a gente vem observando no nosso mercado. E o resultado disso tudo, né, como eu já disse, né, vendas com forte crescimento no último trimestre. Então a gente está falando aqui, né, 214,6 milhões de reais, que é 36%, pouco mais de 36% em relação, né, ao último trimestre de 2019. Isso dá quase 33% de aumento em same-store sales. Então, assim, os nossos canais sendo muito mais produtivos do que eles vinham sendo. Um destaque, claro, para as nossas vendas digitais e o nosso e-commerce. Então, vendas digitais que incluem WhatsApp, iniciativas aí em mídias sociais, o nosso e-commerce, push notification, enfim, uma série de coisas, né, que elas atingiram no último trimestre 38% do nosso sellout. Então, acho que, só relembrando, em 2019 isso era 8%. Então, os números mostram, né, o que o Fred já afirmou e a gente vem falando, né, a transformação da nossa empresa. E aí vamos lembrar, né, no último trimestre a gente já estava, né, com um grande número de lojas abertas. A gente terminou o ano de 2020 com 98% de lojas reabertas, e ainda assim uma operação digital muito forte e muito relevante dentro do nosso negócio. Se olhar só para o nosso e-commerce, o nosso e-commerce ficou 227% acima de 2019. Então, né, mesmo com a abertura, uma operação consistente, forte, relevante, bem maior que o ano passado. Nós terminamos o ano, né, em termos de expansão e abertura de lojas. A gente inaugurou 35 novas lojas. Isso era a meta pré-pandemia, então a gente também está muito satisfeito, muito feliz com esse atingimento de meta, né, o maior número de aberturas dos últimos 5 anos. E aí, olhando para 2021, né, a gente já sabe como lidar com um cenário adverso. A gente construiu uma boa base, aprendeu muito e se reinventou muito durante 2020. Então, olhando para 2021, né, a gente já tem uma operação que é muito diferente de 2020 e a gente continua construindo em cima disso, refinando, inovando e investindo. A gente segue aqui com a nossa estratégia, né, de expansão de rede física, integração de omnicanalidade, né, foco em margens saudáveis para o nosso negócio e também aí o cuidado com as nossas pessoas, enfim, que são parte muito importante de tudo que a gente faz. Eu agradeço novamente o tempo de todos aqui, vou passar para o Tracanello. O Tracanello vai fazer agora a apresentação dos resultados do período. Obrigado. Legal, obrigado, Túlio. Em primeiro lugar, também um bom dia a todos. Espero também que todos estejam bem, com saúde. Eu vou pular para pedir para vocês irem para a página 7 da apresentação. Eu vou dar continuidade aqui
sobre os principais destaques aí do trimestre. Nessa página, Túlio e Fred acabaram já comentando a maior parte das informações, mas para reforçar, a gente, no final do ano, nós tínhamos já praticamente todas as lojas reabertas. Agora a gente tem um cenário um pouco diferente, que a gente pode falar mais adiante. Nós temos um trimestre muito forte do ponto de vista de vendas, um crescimento aí de sell-out de 36%. As lojas reabriram e o nosso e-commerce se manteve num patamar bastante acima do ano anterior, então um crescimento aí no trimestre de mais de 200%, então um número aí muito próximo de 3 vezes o que foi vendido através do e-commerce em 2019. E do ponto de vista de rentabilidade, de lucratividade, foi um trimestre muito bom também. Isso foi um trimestre que reforçou muito a nossa tese, a nossa visão de que a companhia tem um potencial muito grande em termos de alavancagem operacional, porque foi um trimestre no qual nós conseguimos crescer de forma robusta a venda, então um crescimento de venda líquida, que vou comentar mais adiante, de 35%, uma margem bruta muito saudável, que isso historicamente vem ocorrendo nos números da Track and Field, e com esse crescimento de vendas nós conseguimos diluir muitos custos fixos. Então tivemos de fato uma alavancagem operacional nesse trimestre, possibilitando aqui uma margem EBITDA de 25,6%, tá? Com um bom crescimento em relação ao ano anterior. E também isso acabou se traduzindo numa margem líquida bastante boa, de 18%, um lucro líquido de 22 milhões, que foi mais do que o dobro que nós obtivemos aí em 2019. Né? A gente está falando aqui numa visão de lucro líquido ajustado. O principal ajuste é em 2019, que é quando nós tivemos aqui um crédito extemporâneo da exclusão do ICMS sobre a base de PIS/COFINS. Então, foi uma despesa, uma receita não recorrente que nós consideramos aí como um ajuste para fins de comparabilidade. Indo para o slide 8, aqui algum detalhamento maior sobre o sellout. Então, lembrando que nós tivemos aí um movimento em 2020 muito forte de fechamento de lojas no segundo trimestre, no terceiro trimestre, no início mais gradual das reaberturas, e um quarto trimestre que, de fato, a gente pôde operar com a maior parte das lojas abertas. Nós tivemos aí como o Túlio comentou, todos os meses com crescimentos acima de 30%, uma Black Friday que foi excepcional, e um Natal também muito forte, né? Um Natal onde a gente viu um consumidor procurando muito a Track and Field para fazer as compras de Natal, para realmente presentear amigos e parentes, e esse já é uma força do nosso negócio. O nosso produto é um produto bastante presenteável, e isso foi muito relevante nesse final de ano. A companhia também, além de crescer, já indo para a página seguinte, né, a gente cresceu em todos os canais, né, a gente teve aí uma receita líquida aqui com um número de 34%. Nós tivemos aqui tanto lojas próprias, incluindo e-commerce, outlets, com bom crescimento, as franquias também. E esse crescimento aconteceu a despeito da gente não ter os eventos ocorrendo nesse ano, como ocorreu em 2019 em função da pandemia. Tá? Então a gente realmente teve aí um trimestre bastante bom, considerando até o cenário adverso com a pandemia ainda no trimestre. Em termos de lucratividade, indo para a página 10, acho que é uma mensagem também super importante aqui, né? O fato de que a força da marca, né, com a combinação também do mercado endereçável crescendo, como foi comentado pelo Túlio e pelo Fred, possibilitou que a Track and Field não precisasse
fazer nenhum movimento mais drástico do ponto de vista de promoções. Tá? Então, a gente conseguiu ter uma margem bruta muito saudável, tá? Uma margem bruta até que foi acima do quarto trimestre de 2019. Então, aqui tem dois fatores principais, né? Uma baixa necessidade de markdowns ao longo do trimestre, combinado também com um mix de negócios mais concentrado em lojas próprias, né? Onde a gente tem uma margem maior. A gente está falando aqui de lojas próprias, incluindo e-commerce. Na sequência, indo para o slide 11, eu gostaria de comentar aqui, então, reforçar a questão de alavancagem operacional. Então, a companhia fez um movimento muito eficiente em 2020 de readequação de custos. A gente promoveu aí várias sinergias entre áreas, identificamos várias oportunidades de redução de despesas. Isso acabou refletindo nas despesas administrativas, como vocês podem observar, onde tivemos até uma queda em relação ao ano anterior. E as despesas operacionais, as despesas com vendas acabaram refletindo muito o crescimento do negócio, né? A gente tem aqui alguns componentes mais variáveis com a venda, em especial aqui a despesa de pessoal com lojas, comissões, despesa de marketing e todas as despesas associadas ao e-commerce, né? Incluindo aqui as despesas com plataforma, mídia online e frete. Então, é natural que as despesas com vendas cresçam num ritmo mais acelerado, ainda assim cresceram menos do que a receita líquida no trimestre, e um número muito bom do ponto de vista de despesas gerais administrativas, mostrando aí uma disciplina bastante grande da empresa do ponto de vista de custos. Indo para a página 12, a gente tem aqui o EBITDA da companhia, com crescimento bastante relevante, né, de 88%, totalizando 31 milhões no trimestre, com uma margem muito boa também de 25,6%. Tá? No ano a gente tem uma margem menor, a gente tem um impacto óbvio do início da pandemia, quando todas as lojas estavam fechadas e a companhia estava se ajustando para a nova realidade, mas também é importante frisar que mesmo naquele período mais agudo da pandemia, a Track and Field sempre operou com lucro líquido em 2020. Né? Então, se a gente for até na página seguinte, a gente tem o lucro do trimestre e o lucro do ano. O lucro do trimestre acabou sendo tendo uma participação muito grande no lucro do ano do resultado total de 2020, então com 22 milhões, um crescimento aí de mais de 100%, refletindo todos os fatores que eu comentei, né, de crescimento de receita, manutenção de margem bruta acima do ano anterior e diluição de custos fixos. Mas é importante lembrar que mesmo quando a gente olhava o acumulado do terceiro trimestre, a Track and Field tinha lucro líquido, né, um lucro líquido ajustado da ordem de 7 milhões. Isso mostra muito a resiliência da companhia e realmente uma tendência muito positiva do ponto de vista de mercado, né, de mercado endereçável na direção dos produtos que nós vendemos. Na página seguinte, aqui a gente tem uma visão aqui de fluxo de caixa. Essa aqui é uma visão resumida, né, e no release vocês têm uma visão completa, né? A gente tem aqui na linha de caixa gerado pelas atividades de financiamentos, basicamente aqui o efeito do IPO, o pagamento de dividendos, e também nós tivemos assim como foi comentado, né, como um dos use of proceeds do IPO, nós efetuamos o pré-pagamento de uma dívida que nós havíamos contratado no início da pandemia como com show de liquidez. Então, uma dívida de 30 milhões que acabou sendo paga em dezembro, até com um custo de pré-pagamento aí, líquido da ordem de 400 mil, que a gente considera também como um dos ajustes. A companhia, felizmente, inicia 2021, que é um ano também com complexidades, né, em função da pandemia,
uma situação bastante boa de caixa, bem capitalizada e sem dívida. Tá? Então, a gente terminou com esse saldo aqui de 89 milhões. Tem ainda como é natural no nosso setor, a gente termina sempre o ano com saldo de contas a receber, tanto de cartões quanto de franqueados, mas principalmente de cartões, bem relevante. Então, esse movimento que nós verificamos no final do ano de aceleração das vendas, do ponto de vista de caixa, ele acaba se materializando muito no início desse ano, em função dos recebíveis de cartões de crédito, que são, na sua maior parte, parcelados. Então, enfim, a companhia termina com uma liquidez bastante boa e uma situação bastante positiva para enfrentar esse início de 2021. O último slide, 15, nós temos aqui a evolução de quantidade de lojas. Então, como o Túlio comentou, nós abrimos aí no ano 35 lojas. Tivemos alguns poucos fechamentos. A maior parte desses fechamentos são lojas em academia, lojas pequenas. E essa razão que o líquido entre um ano e outro não soma 5 lojas que eu comentei. Então tivemos aí 4 lojas encerradas e uma tendência grande de abertura de lojas de rua. Então a gente acabou abrindo aí cerca de 2/3 das lojas em rua. A gente acredita que essa é uma tendência que veio para ficar, que a gente vai verificar aí tanto em 2021 quanto nos anos seguintes também. A gente aumentou bastante a capilaridade da empresa, então a Track & Field hoje já está presente em mais de 100 cidades. Quando a gente pensa em capitais e cidades fora, que não são capitais de estado, a gente já tem fora de capitais 45% da rede. Então esse é um ponto importante, a gente vem conseguindo expandir com muito sucesso em cidades de médio porte, através do nosso modelo de franquia. E essa é uma tendência também importante para os anos seguintes. O último slide 16 é só para dar uma visão para vocês aí de onde as lojas estão localizadas, né? A gente tem ainda uma concentração maior na região sudeste, com 169 lojas. Ainda bastante oportunidade na região sudeste, mas a gente está olhando bastante todas as regiões aí com oportunidades. A gente tem um pipeline já bem aquecido aí de lojas para 2021, a despeito aí do cenário difícil da pandemia. Bom, era isso que eu queria passar para vocês aí de principais pontos do resultado. Eu acho que agora a gente já pode abrir para o nosso Q&A. Obrigado. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor digitem *1 em seu telefone. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Robert Ford, da Bank of America. Muito obrigado. Bom dia, Fred, Túlio e Fernando, e parabéns pelos resultados. Podemos falar um pouco sobre a amplitude e a qualidade do crescimento em todas as suas categorias no 4TRI e o que você está olhando até agora nesse ano, por favor? Bom dia, Robert. Tudo bem? Espero que tudo esteja bem, Bob. A gente está vendo o crescimento em todas as categorias, né? O ano de 2020, o início do ano de 2021, ele manteve um comportamento das pessoas tendo um share do seu closet maior com roupas saudáveis, um pouco por conta do momento, mas acho que uma coisa interessante que a gente notou no 4TRI foi que esse comportamento não se alterou com a abertura. A gente teve a vantagem de ter o crescimento da abertura, mas teve um comportamento das pessoas de continuarem buscando um estilo de vida mais ativo, saudável, as pessoas trabalhando de forma mais remota. Então a gente acha que é um comportamento que vai se consolidar nas pessoas de alguma forma. Então acho que vai ter uma mudança
na forma que as pessoas trabalham e interagem, onde vivem, que beneficia bastante a categoria onde nós atuamos, né? E também isso também vale para a forma que as pessoas se relacionam e praticam esporte, né? A gente viu na plataforma TEF Sports um crescimento que vem se consolidando cada vez mais, as pessoas utilizarem a plataforma para poderem desfrutar de aulas de forma remota, né? Então a gente olha para a nossa plataforma de eventos como também uma coisa híbrida para frente, assim como as lojas, né, que elas atendem por Omni ou por social selling ao mesmo tempo que atendem vendas presenciais. A plataforma atende o consumidor também de forma híbrida, fazendo aulas online, corridas virtuais ou eventos presenciais, né? Então a gente está cada vez mais consolidando o DNA da companhia como isso. Em termos de categoria de produto, a gente viu também alguns esforços que nós fizemos em algumas das nossas linhas, ampliação de cores, tamanhos, né, que a gente fez na linha Heroes, entrada no mercado de calçados, né, ampliando nossa oferta de calçados, coisas que estão se tornando apostas bastante interessantes, e a gente acha que isso também está trazendo muito aprendizado durante a pandemia. É interessante falar também que essa leitura também se torna mais digital, né? Cada vez mais a gente está mais apto a enxergar digitalmente o comportamento do consumidor quando a gente consolida eventos junto com comércio, junto com experiências diferenciadas. A gente é mais assertivo na forma de desenvolver produto e de abordar consumidor. Então acho que a combinação dessas coisas estão aí refletidas nesses números do quarto TRI, e a gente acha que isso vai perdurar ao longo desse momento que a gente está, que é um momento muito complicado, muito triste, mas com certeza, como aconteceu no quarto TRI, após a reabertura e a superação que a gente espera que venha logo, vai também se consolidar nos nossos resultados. Fred, sua mudança para a Omni também foi impressionante. Dito isso, quais gargolas você está enfrentando a construir essa funcionalidade omnichannel em suas lojas restantes? Olha, Bob, a gente está aprendendo, enfim, a cultura da companhia, dos executivos está muito ligada a um aprendizado rápido, né? Então, por exemplo, a omnicanalidade com entrega rápida foi uma coisa que a gente aprendeu muito em como criar isso nas lojas de forma descentralizada. A gente tem alguns hubs de omnicanalidade nas capitais que a gente vem pilotando e vendo as melhores práticas. E a parte logística, por exemplo, que era uma coisa que no início assustava a gente, hoje já é uma coisa que a gente já tem uma solução pronta, né? A gente tem, por exemplo, franqueados com estrutura de logística própria, né? Contratando, conseguindo operar até em níveis mais baratos do que os grandes fornecedores de Express Delivery, e fazendo isso numa combinação de social selling e Omni, né? Então, isso só é possível porque ele faz social selling e entrega, e ao mesmo tempo ele capta todas as vendas de Omni. Então, o número aproximado do quarto TRI da praça de Belo Horizonte, nosso franqueado conseguiu fazer a entrega expressa de e-commerce de mais ou menos 25% da venda de e-commerce da região, através da loja dele, fazendo entrega expressa num nível de custos de logística mais barato do que o normal. Então, acho que tem um pouco esse aprendizado, colocando soluções digitais de tracking de delivery integrados com nossos sistemas. Então, no caso do Omni, a gente acho que conseguiu criar um modelo de negócio em parceria com os nossos franqueados que está dando muito fruto, né? E a gente tem também, acho que o grande, né, asset que a gente tem é uma relação muito próxima, muito transparente. Assim, nesse momento que a gente está agora, a gente apoia, né, os franqueados já não têm mais dúvida que vão ter apoio do franqueador, que vão ter suporte para superar o momento, então cria muita confiança para eles investirem, para eles crescerem, e ao mesmo tempo, do nosso lado, cria bastante confiança para a gente conseguir ofertar produtos com a nossa capilaridade de uma forma rápida. Então, os gargalos que, voltando à sua pergunta, os gargalos que aparecem, a gente está ágil para resolver e dar soluções rápidas. Até agora não teve nada que
que foi uma coisa que a gente achou que fosse um retrator, né, do nosso movimento de omnicanalidade, que a gente pretende continuar crescendo junto com o social selling. Boa notícia, Fred. Muito obrigado e novamente parabéns. Obrigado, Bob. A nossa próxima pergunta vem de Helena Vilares, do Itaú. Boa, obrigada por pegarem minha pergunta, pessoal. Na verdade, são duas perguntas. Acho que a primeira é em relação a um comentário que vocês colocam até no release, que a demanda também forte dos franqueados veio por conta de uma perspectiva melhor do primeiro TRI. Pelo que eu entendi, até a parte do lockdown mais forte, as coisas ainda andavam uma toada muito boa, mas se vocês puderem dar um pouco mais de detalhe, só para entender o nível de estocagem desses franqueados e, enfim, como é que tem evoluído agora com o online já mais preparado, se o impacto vai ser tão grande agora com esse novo lockdown ou não. E aí a segunda pergunta é em relação nesse ponto que o Bob comentou, até de um pouco das categorias, como é que são os crescimentos e etc. Tentar entender um pouco também como é que é o crescimento de novas categorias. No sentido de que a gente viu até um lançamento agora de roupas para grávida, não sei se vocês já tinham ou não isso, mas vocês já comentaram um pouco talvez da parte de Heroes, que vocês iam aumentar a cor e etc. Mas como é que vocês estão olhando para novas categorias, se isso pode ser uma alavanca de crescimento para o futuro ou não? É isso. Tá, eu vou falar rapidamente, eu vou passar para o Túlio complementar. Em relação à tua primeira pergunta, acho que a gente foi muito feliz na forma que a gente administrou estoques, mesmo com um ano também tão conturbado na cadeia produtiva, né? Acho que qualquer cadeia produtiva no ano que tem que é impactada por uma pandemia, eu acho que esse segundo momento agora, né, de uma maneira geral, todos os players da cadeia vão ter o aprendizado e vão trabalhar melhor, mas na primeira teve um desbalanceamento muito grande de fábricas parando, depois tentando voltar. E acho que dentro desse cenário bastante conturbado, com câmbio alto, etc., né, a gente conseguiu operar de uma forma bem satisfatória, assim, né? O nível de estoque, os momentos que a gente liquidou, como eu falei lá no começo, né, qualitativamente, a gente está muito bem, no sentido de não ter estoques muito altos de coleções antigas, né, tá dentro da normalidade, de ter feito a liquidação nas horas corretas, de ter mantido nossos franqueados financeiramente saudáveis, o que permitiu com que eles expandissem a rede. Então acho que a gente não tem nada, nenhum desbalanceamento, mesmo com o mercado tão desbalanceado, né? A gente tem relacionamento muito próximo com os nossos fornecedores, sejam pequenos, sejam as tecelagens, sejam as fiações, muito próximo com a indústria de shopping center também, que nos permitiu também desenvolver essa parceria e transferir bastante venda para as lojas em shopping também, para manter o ecossistema funcionando e operando. E acho que não tem nada de nenhum desbalanceamento hoje quando a gente olha qualitativamente na nossa empresa, e os números estão bem, mas também qualitativamente acho que está bem satisfatório, né? Em relação às categorias, a digitalização permite que a gente amplie bastante, né, essa experiência de aumento de categoria, de testes rápidos, de novas categorias, de ampliação, de criação de eventos. Então, tudo se torna um grande laboratório e a gente experimenta e vê que categorias valem aumentar, que categorias que valem reduzir, e isso está se tornando também um asset da companhia importante, né? Quanto mais você está próximo do consumidor, quanto mais você está em vários momentos do consumidor, mais você entende em que categorias entrar, né? Então, como você falou, né, a linha maternity, linha infantil, calçados, a ampliação da linha de yoga, a linha Heroes, tudo isso veio de insights, né? Então, eu acho que, não sei, Túlio, se quer complementar, mas acho que do meu ponto de vista é isso. Não, tá excelente. Eu só complementaria que a gente tem uma questão, né, falando de abastecimento, estocagem, né, durante o ano de 2020 a gente, né, por questões de agilidade, proximidade da cadeia, a gente conseguiu antecipar uma série de compras, então a gente, né, se estocou já imaginando, né, essa dificuldade na cadeia, né, o desbalanceamento que o Fred mencionou, a forma como a gente ajustou o nosso cronograma, enfim, a gente foi feliz também, porque nesse momento, por exemplo, né, a gente estava começando
a nossa liquidação quando, né, veio essa nova onda de fechamentos. Então, a gente conseguiu aproveitar assim, os primeiros 2 meses, né, vendendo a full price, lojas abertas. Então, quando você pensa, né, capacidade de venda versus estocagem, assim, a gente conseguiu manter a operação de forma bem saudável e agora de novo, né, esse impacto do encerramento, né, uma administração de estoque considerando liquidação, então preços descontados e tudo isso que tem um impacto menor na nossa margem, enfim, né, uma série de fatores que a gente olha aqui que, né, de agilidade, eficiência, cadeia, momento, que nos deixa assim bem satisfeitos com tudo que foi feito. Tá ótimo, super claro. Obrigada, pessoal. A nossa próxima pergunta vem do senhor Rubem Couto, do Santander. Bom dia, pessoal. Eu queria perguntar, em linha dessa performance forte de venda no quarto TRI, eu acho que surpreendeu positivamente comparativamente ao que vocês diziam, ou esperavam, na verdade, durante o processo do IPO, de como seria, né, a performance de venda no terceiro e no quarto TRI. Acho que a performance tanto do terceiro quanto do quarto TRI veio melhor do que o que vocês estavam imaginando. Vocês conseguem dividir com a gente o que vocês esperavam, que na verdade foi um pouco diferente, se foi essa força da marca? E eu digo mais principalmente no sell-out loja física, e-commerce, acho que tem performado tão bem quanto vocês diziam. Então, queria entender com vocês o que tem surpreendido de forma positiva. E ainda nessa performance, vocês têm algum tipo de dado do ponto de vista dos clientes que ajuda a gente a entender talvez se o posicionamento mais premium que a marca tem, se ela ajudou a ter essa performance mais forte versus o resto do varejo. Queria entender se nesse momento que a gente vive de lockdown, vocês têm tido um aumento relevante de novos clientes, são clientes com um poder aquisitivo mais alto, se isso tem contribuído para a performance, enfim, qualquer tipo de leitura no perfil do cliente nesse final de ano, eu acho que seria interessante entender. Obrigado. Bom dia, Rubem. Vou falar com você. Respondendo a tua primeira pergunta, eu acho que assim tem obviamente um aumento do mercado endereçável, né? O armário das pessoas ele está mais com roupas esportivas e roupas confortáveis, não só pelo momento da pandemia, mas por uma descoberta de uma possibilidade de um trabalho remoto, né? Uma vida mais conectada com a família, que a gente acha que é uma tendência que vem para ficar. Então esse aumento do mercado endereçável eu acho que é uma coisa relevante, acho que reflete diretamente na busca para os nossos produtos, né, e na possibilidade de a gente ampliar vendas. A segunda coisa é o poder de capilaridade que a gente tem por conta da nossa rede de lojas e influências locais, né? Então a gente tem bastante influência em cidades pequenas, a gente está muito próximo, né, dessas cidades, né, através dos nossos franqueados e lojas próprias também. Então essa capilaridade também ajuda bastante nesse momento. E também uma aproximação do consumidor nesse momento para fazer com que ele se mantenha ativo, se mantenha saudável. É um pouco de força nossa e um pouco, acho que todo mundo está precisando de alguma forma nesse momento de ter um escape, né, uma vida saudável, correr, fazer uma yoga, meditar, fazer alguma coisa de mindfulness, e acho que a nossa marca tem bastante correlação com esse público, né? Em relação ao perfil do consumidor, eu acho que o que aconteceu foi que ampliou a busca dentro do mesmo perfil, né? A gente não se considera uma marca premium, né? Se você compara com outras marcas esportivas, acho que é diferente de moda tradicional. A gente, né, a nossa precificação ela está bem em linha com outras marcas esportivas. O que tem de diferente é a forma que a gente atende o consumidor, como a gente atende, como a gente se relaciona, comparado com outras formas do consumidor comprar, de repente, marcas grandes, né, como Nike, Adidas, Under Armour, etc. Né? E acho que na Track and Field a gente tem uma forma de se relacionar com o consumidor diferenciada, que a gente criou durante todos esses anos. Independentemente do digital, acho que as pessoas acabam buscando, né, o nosso produto e a gente conseguiu atender de uma forma melhor. E acho que tem um ponto também da gente ter uma administração muito forte do nível de estoque, de abastecimento,
que a gente conseguiu também ter o produto certo, na hora certa, atender o consumidor, e isso eu acho que ajudou bastante também a gente conseguir fazer essa performance, né? A gente conseguiu administrar, e a administração, o Túlio, toda a equipe de abastecimento e distribuição de produto, eles conseguiram fazer um trabalho excelente aí de, né, a gente fez primeiro, mas não sei se você lembra, né, a gente falou isso lá no processo do IPO, como a gente freou drasticamente a produção, depois a gente acelerou novamente, a gente conseguiu fazer esses dois movimentos muito rápidos, né, então a gente pegou a solução antes de vir a onda, né, de todo mundo na hora que foi buscar produtos no final do ano não dava mais tempo, né, para pegar Black Friday, Natal, e a gente estava muito bem também posicionado nisso, que acho que foi legal também, né. Então acho que é uma conjunção de fatores que acho que a gente continua fazendo aí em 21 e só que agora com muito mais facilidade, né. Para você ter uma ideia, Rubem, a gente ficou em comitê de crise em março de 20, quase 3 semanas, né? A gente ficou 20 dias lá em comitê de crise arrumando soluções, implementando sistemas e buscando soluções. Nessa segunda onda agora a gente ficou 3, entendeu? Então a gente em 3 dias já tinha o plano, já tinha a cartilha, já tinha o que a gente ia estimular, trouxemos também mais soluções novas, né? Mais coisas que a gente pode trazer, mas obviamente evoluiu, né, o processo, e também com muito menos ansiedade, porque a companhia agora ela tem no seu DNA essa possibilidade de fazer o que a gente está fazendo, e né, a gente tem falado aqui internamente uma coisa interessante, né, que acho que o mais importante, né, para os analistas, para os investidores olharem, não vai ser a comparação da reabertura com reabertura, né, para ver realmente a transformação das companhias. Vai ser a comparação do fechamento com o fechamento, né? Como se comportou o primeiro fechamento, como se comportou o segundo fechamento. Acho que vai ser uma comparação legal aí para a gente fazer no próximo release de resultado, quando a gente pegar o primeiro TRI, porque vai mostrar realmente como que as companhias se transformaram, como que elas fizeram. Então acho que é um exercício legal aí para a gente deixar aí para o nosso próximo call. Não sei se respondeu a tua pergunta. Você quer complementar alguma coisa, Tracanella, Túlio? Não sei se... Acho que respondeu sim, Fred. É um bom ponto. Obrigado. Se eu puder só fazer uma rápida, na verdade, vocês comentam no release de acelerar o passo de abertura em 21. Vocês conseguem dividir para a gente o número estimado aí de lojas para o ano? Tracanella, acho que fala essa. Bem, tudo bem? Que é o Tracanella falando. A gente não deu um guidance para o mercado, tá? A gente então não tem como te falar um número, mas o que eu posso te falar é que a gente vai no mínimo manter o ritmo que foi verificado em 2020. Tem oportunidade de acelerar um pouco, e mesmo no ano aí ainda de pandemia, com todas as complexidades que a gente tem tem um pipeline hoje bem robusto, tá, de lojas já contratadas para esse ano. Tá, então a gente tem aí novos franqueados, também um crescimento grande da nossa base atual de franqueados, demonstrando interesse em abrir novas lojas, muita oportunidade em novas cidades também, assim como ocorreu em 2020, a gente tem várias novas cidades que a gente vai abrir loja track and field. Então, a perspectiva, por enquanto, é uma perspectiva muito boa aí do ponto de vista de expansão. Tá certo. Tá claro. Obrigado, Fred. Bom dia. Bom dia aí para você, Romero. A nossa próxima pergunta será feita via webcast. Desculpem, a gente teve um problema. Vou seguir com a pergunta aqui. Carlos Herrera nos pergunta, da Condor Insider. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Sou Carlos Herrera e tenho 3 perguntas. A primeira, como o primeiro trimestre 21 já está praticamente encerrado, gostaríamos de saber quais são as tendências que deveríamos ver ou esperar da companhia. A pergunta 2 seria, já estamos começando o segundo trimestre 21 bem pior do que o ano passado em termos de restrições. Como isso poderia afetar os resultados no segundo trimestre 21 na comparação com o ano passado? Pergunta 3. Qual o grau de abertura das lojas do 1T21 e agora prestes a começar o segundo trimestre de 2021?
Passo a palavra para vocês. Canela, quer pegar essa? Bom, puder colocar de novo na tela a pergunta, por favor? Carlos, tudo bem? Bom dia, Fernando Tracanella falando. A gente tem aí um primeiro trimestre com 2 meses sem impactos mais significativos de fechamento de lojas, que foram janeiro e fevereiro. Então a gente teve um bom início aí de ano, seguindo muito a tendência que a gente verificou no quarto trimestre. E agora, obviamente, com o fechamento das lojas a partir aí de início de março, a gente tem algum impacto, mas como foi comentado também anteriormente, tanto pelo Fred quanto pelo Túlio, a companhia já se encontra muito mais bem preparada para enfrentar esse movimento de fechamento de lojas. Nós temos aí todas as ferramentas que nós desenvolvemos ao longo do ano passado, em especial o social selling, o nosso e-commerce, a omnicanalidade. Então a gente espera ter, como o Fred comentou, uma comparação de um período de lojas fechadas versus o período de lojas fechadas no ano passado favorável. Tá? O segundo trimestre a gente vai estar também justamente isso, né? A gente vai estar comparando um segundo trimestre do ano passado com lojas fechadas, tá? E esse ano a companhia também com boa parte das lojas fechadas, só que bastante mais bem preparada para enfrentar todas as restrições que a gente tem hoje. Então, a gente tem restrições, tem essa dificuldade de fechamento de lojas, mas o cenário hoje é bastante diferente para track and field. E do ponto de vista de abertura de lojas, a gente vai inaugurar a primeira loja agora em abril. Então, no primeiro trimestre a gente ainda não abriu lojas, mas a gente vai inaugurar agora, nas próximas semanas, uma primeira loja própria. E a gente tem aí como eu comentei anteriormente, a gente tem um pipeline bem robusto aí de lojas que já estão contratadas ou negociadas, o ponto. E, por enquanto, uma indicação de que o ritmo de lojas não vai ser alterado em relação ao que nós apresentamos no ano passado, e eventualmente até a gente consegue superar. Tá? Então, mais uma concentração maior a partir do segundo trimestre. O primeiro trimestre, usualmente, não é um trimestre no qual nós abrimos muitas lojas. Tá? Em geral, realmente, esse cronograma começa a partir do segundo trimestre. Nós temos algumas aí já para abril, a primeira, se eu não me engano, é 9 de abril. A partir daí a gente tem um cronograma bem definido. A nossa próxima pergunta. A nossa próxima pergunta será feita via webcast. Recebemos mais uma pergunta aqui, Felipe Farias, Credit Coffee Capital. Ele pergunta em inglês: Are you thinking on listing em novo mercado in the future? Thanks. Referente que iremos listar no novo mercado no futuro. Responda em português ou em inglês aqui? Agora é uma boa pergunta. Em português, por favor, que estamos com tradução simultânea. Tá bom. A Track and Field, ela listou no nível 2, B3, com todas as regras de novo mercado, com exceção da regra do Dual Share, né, que a gente criou uma super preferencial com 10 vezes mais direito econômico, e foi uma decisão nossa para a gente fazer uma preservação da presença, né, que a gente tem dos fundadores na estratégia da companhia, como a gente vem fazendo, né? E acho que nada melhor do que, né, hoje, nesse momento, né, com o nível de participação que os fundadores originais têm da companhia, a companhia opera exatamente como uma companhia novo mercado, né, enquanto os fundadores têm mais do que 50%. Então, eu acho que dentro do que a gente falou desde o momento do roadshow e da oferta que a gente fez, esse track record da presença dos fundadores, né, junto com a governança, junto com os executivos, para ser uma empresa que performe e também uma empresa que tem dono, né, que tem uma presença importante,
eu acho que é uma tese que a gente vem defendendo, que na verdade é uma resguarda para o investidor, né? O investidor sabe da estratégia, sabe da presença dos fundadores, né? Então, um pouco a tese, que é uma coisa muito comum em empresas listadas no exterior, quando tem essa figura dos fundadores e essa presença de uma forma importante, e a gente pretende continuar dentro do nível 2 da forma que a gente está fazendo, e mostrando no track record que isso, na verdade, pode ser um upside para quem quer que essa estratégia seja mantida e ter uma defesa dessa estratégia ao longo do tempo, quando a gente eventualmente possa precisar fazer follow-ons para outros movimentos lá na frente, né? A Track and Field está no começo, né, da sua expansão, uma empresa que tem muito potencial, e esse foi o motivo que a gente tomou essa decisão de fazer dessa forma nesse momento. E a gente está muito contente assim com o andamento e como as coisas estão indo. Obrigado. Gostaria de lembrá-los que, caso haja alguma pergunta, favor digitar *1. Para retirar a pergunta da fila, favor digitar *2. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Não havendo mais perguntas, gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Túlio Landim para suas considerações finais. Bom, pessoal, muito legal o call, como sempre, perguntas super interessantes, bastante coisa bacana acontecendo do ponto de vista de saúde. Eu espero que todos estejam bem, continuem bem, fiquem firmes. A gente tem muita esperança que o futuro vai ser melhor. Agradeço de novo todos que participaram aqui com suas perguntas, com comentários. O nosso RI está à disposição, a Renata, a Tracanela, para perguntas adicionais caso não sejam necessárias. Vocês sabem como nos achar, e vamos em frente com a nossa operação. Ótimo dia aí para todos, uma ótima semana, um grande abraço. Tchau. A teleconferência da Track and Field está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.